Olá, professor! Eu sou o Felipe Oliveira Alves e faço dupla com a Rita Vitória Braga Silva. E neste relatório 1, iremos falar sobre a prática 1, em que nós abordaremos a avaliação e visualização de campos eletrostáticos utilizando softwares como MATLAB ou Octave. Para começar, irei introduzir a lei de Coulomb, que é uma importante lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Podemos verificar essa fórmula aqui neste retângulo, onde nós temos em Q minúsculo a carga fonte, em Q maiúsculo a carga pontual, R a distância entre essas cargas, esse ε0 é a permissividade no vácuo, levando em conta que essa força é medida sempre no vácuo. Se for alterado o meio, tem que se alterar essa constante ε aqui, que esse valor é apenas para o vácuo. Se for outro meio, tem que trocar o valor dessa constante. Verificaremos agora aqui no gráfico esse vetor em vermelho, que é chamado de vetor posição. Nesse caso, o vermelho indica para a posição da carga fonte, que temos o R'. O vetor em azul é o vetor posição da carga pontual, que é o vetor R. Em verde, nós temos o vetor que aponta na direção da força eletrostática. Esse vetor é importante, pois do ensino médio nós não tínhamos esse vetor na forma, como nós estamos introduzindo aqui para a graduação. Estamos introduzindo esse vetor unitário, né, que a gente vai verificar por que ele tem que ser unitário, porque nós trabalharemos muito com campos vetoriais, como campos elétricos, campos magnéticos. Então, ele é importante depois, mais à frente, em outras práticas, em outras disciplinas, para podermos validar algumas fórmulas matemáticas e indicar melhor alguns sentidos físicos. E para calcular esse vetor unitário, a gente vai pegar a diferença da carga pontual Q para a carga fonte, que é o que nós temos nesse retângulo em azul. Lembrando que aqui nós temos em 3 dimensões, então temos x menos x', y menos y' e z menos z'. Isso nós teremos o vetor em verde aqui, R'. Entretanto, esse vetor ele não vai ter um módulo unitário. Então, se eu apenas colocar ele nessa fórmula aqui, ele vai ter uma interferência matemática e não vai ter representação fiel do que é a força eletrostática. Então, para a gente conseguir o unitário deste vetor R, a gente vai fazer um módulo das suas componentes e dividir o vetor R pelo seu módulo, assim nós teremos um vetor unitário. Então, quando colocarmos ele na nossa fórmula, ele não vai interferir matematicamente, mas continuar tendo um sentido físico, que seria apontar para a direção e sentido da força eletrostática. Continuando, podemos verificar agora que a lei de Coulomb pode ser aplicada para N cargas pontuais. Ou seja, nós podemos ter diversas fontes e podemos verificar uma força elétrica resultante. Como podemos fazer isso? Para fazer isso, a gente vai somar cada parcela de cada fonte, ou seja, o quanto que a fonte Q1 vai influenciar na carga Q, qual que seria a direção que ela está apontando, qual que seria, por exemplo, da carga Q2, Q3, até o Qn, o número de cargas necessário para a gente verificar isso. Com isso, a gente vai ter somando cada uma dessas parcelas, a gente vai obter a soma, indicando a resultante, para qual sentido e direção que a força elétrica está apontando quando temos mais de uma fonte, interferindo, gerando uma força sobre a carga pontual Q, que é o que podemos verificar nessa fórmula aqui abaixo. Aqui à direita nós temos o campo vetorial, que seria o campo vetorial de intensidade de campo elétrico, ou apenas campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço, sobre a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Ou seja, em outras palavras, o campo elétrico mede a influência que uma certa carga produz em seus arredores. Quanto mais próxima essas duas cargas estiverem,
maior será a força elétrica entre elas, por causa do módulo do campo elétrico naquela região. Aqui definirei os objetivos dessa prática, que são utilizar a lei de Coulomb, reproduzir um fenômeno físico computacionalmente, definir e traçar gráficos de campo elétrico, desenvolver habilidades em Octave e no MATLAB e utilizar novas ferramentas computacionais. Os métodos utilizados nessa prática foram a utilização de softwares como o MATLAB e o Octave para fazer simulações computacionais, para a validação e verificação da lei de Coulomb e de campos elétricos. O procedimento utilizado para essa prática foi dividido em 3 etapas, onde cada uma dessas etapas foi necessário estabelecer os seguintes parâmetros. Primeiro, calcular e traçar o gráfico do módulo do campo elétrico ao longo do eixo X, no intervalo definido, e convencionar o campo elétrico positivo, aquele no sentido que o eixo também é crescente, e negativo no sentido contrário. Pesquisar comandos como MeshGrid e Crever no MATLAB ou Octave e utilizar esses comandos para traçar no plano x, y as linhas de campos associadas às configurações de cargas em questão. Pesquisar o comando também CTRL-F no MATLAB ou Octave e utilizar esse comando juntamente com o MeshGrid para obter gráficos em cores, ilustrando a intensidade do campo elétrico associado à configuração das cargas em questão. E por último, mas não menos importante, comentar de forma fisicamente consistente todos os resultados obtidos. Bom, nos resultados iremos apresentar os gráficos obtidos em cada etapa da prática. A primeira etapa, a primeira parte da prática é esse exercício 3.1, onde estabelecemos 2 cargas que estão alinhadas ao longo do eixo X com as coordenadas da carga positiva e as coordenadas da carga negativa. E o primeiro passo, o primeiro gráfico a ser obtido é o do módulo do vetor intensidade de campo elétrico. Podemos notar que temos 2 picos que estão localizados aonde as cargas se encontram no eixo X. Lembrando que o eixo X está no intervalo de menos 90 centímetros até 90 centímetros. Então, exatamente no ponto menos 60, onde está localizado a carga positiva, nós temos este pico do módulo do vetor de intensidade. E onde está localizada a carga negativa, em 60 centímetros, nós temos outro pico. Isso mostra que onde estão localizadas essas cargas, nós temos uma maior intensidade desse vetor, desse módulo desse vetor. Bom, a etapa B do exercício 3.1 está sendo expressa nesta figura 2, onde estamos mostrando as linhas do campo elétrico. Então, notamos que, a partir deste ponto, as linhas estão deixando este ponto, que é exatamente a coordenada onde está localizada a carga positiva, menos 60 centímetros, 0 centímetro. Então, as linhas de campo estão deixando este ponto onde está situada a carga positiva, indo de encontro a este ponto, que tem coordenada 60 centímetros, 0, que é onde está situada a carga negativa. Então, podemos identificar essas linhas deixando a carga positiva, indo de encontro à carga negativa. Já a etapa C, ela é mostrada nessa figura 3, que é o gráfico em cores, a intensidade do campo elétrico. Então, onde tem essas cores mais quentes, esse amarelo, é exatamente onde estão situadas as cargas positiva e negativa. E quanto mais você se afasta dessas cargas, mais fria se torna a cor, que passou do verde para o azul para o roxo. Se a gente lembrar do slide anterior, onde mostramos o módulo do vetor intensidade de campo elétrico, podemos notar que nos picos é exatamente onde está situada essas cores quentes.
Então, os picos do módulo do vetor intensidade estão associados a essa região aqui. E quanto mais nos afastamos, lá no gráfico anterior da figura 1, podemos ver que a linha fica mais perto do eixo X. E aqui a cor fica mais fria. Então, as duas figuras, A1 e A3, têm essa relação. Podemos estabelecer esta relação. Bom, no exercício 3.2, nós temos uma pequena alteração nos parâmetros. Agora, temos duas cargas positivas, situadas nas mesmas coordenadas estabelecidas no exercício 3.1. Então, na coordenada menos 60, 0, nós temos uma carga positiva. E na coordenada 60, 0, temos outra carga positiva. Então, a etapa A, que é um gráfico que mostra o módulo do vetor intensidade de campo elétrico, se pegarmos a figura 1 do exercício 3.1, vemos que não tem nenhuma alteração. Nos mesmos pontos onde estão estabelecidas as cargas, temos os picos de mesmo tamanho, mesma intensidade. Então, não temos uma variação desta figura para a figura 1. Já a etapa B, nós temos uma nítida diferença com relação à figura 2 do exercício 3.1. Aqui, nos pontos menos 60 e 0, 60 e 0, pelo fato de termos duas cargas positivas, as linhas de campo elétrico se afastam de ambas, indo em direção a algum ponto que tem uma carga negativa. Mas nesses dois pontos onde estão situadas as cargas positivas, percebemos que as linhas de campo estão se afastando, o que é diferente da figura 2. Concordam? Então, essa é a nítida diferença expressa no exercício 3.2. O fato de ter colocado duas cargas positivas altera a direção e o sentido das linhas de campo elétrico. E a etapa C, novamente, para o exercício 3.2, está expressa na figura 6 e, novamente, a gente não tem uma alteração. Podemos notar que é bem similar essa figura 6 com a figura 3, onde aqui na cor quente nós temos uma intensidade maior desse campo elétrico e quando vamos afastando dessas cargas, nós temos uma cor mais fria, uma menor intensidade. Então, essa intensidade não foi alterada, mesmo alterando uma das cargas, mesmo colocando cargas iguais, cargas positivas. Bom, o último exercício, o exercício 3.3, ele tem algumas alterações consideráveis em relação ao exercício 3.1 e 3.2. Agora, nós temos 4 cargas pontuais, em coordenadas completamente diferentes das estabelecidas nos 2 primeiros exercícios. Essas coordenadas são os vértices de um quadrado de lado 60 centímetros, com centro na origem do sistema de coordenadas. Então, alteramos as coordenadas e adicionamos mais cargas. O único parâmetro que não foi alterado foi o módulo de cada carga. Então, agora, a etapa A está um pouco diferente. Nessa figura 7, nós podemos ver que tem picos em coordenadas diferentes das estabelecidas nos 2 primeiros exercícios, com o fato de que elas estão mais próximas, Lá, eles estavam nas coordenadas menos 60, 0, 60 e 0. Aqui já estamos nas coordenadas 30, menos 30, com uma variação do y, mas esse gráfico só mostra no eixo X, que tem o mesmo intervalo já estabelecido anteriormente. Então, nos pontos, no eixo X aqui, em 30 centímetros, menos 30 centímetros, desculpa, nós temos este pico
que é o pico de uma carga positiva e de uma carga negativa. E aqui, em 30 centímetros, nós temos outro pico, que também é de uma carga positiva e de uma negativa. Estão mais próximos, mas os picos estão situados exatamente nas coordenadas dessas cargas. Então, isso é similar. Aonde está situada a carga é onde temos os picos. Bom, a etapa B do exercício 3.3 tem algumas nítidas alterações. Então, no ponto menos 30 centímetros e 30 centímetros, nós podemos notar que as linhas de campo elétrico estão se afastando desses pontos. Então, aqui nessa diagonal, nós temos cargas positivas situadas nesta coordenada e nesta coordenada. E na coordenada menos 30 e menos 30, nós vemos que as linhas de campo estão próximas, estão indo em direção a esses pontos. Portanto, nesta diagonal, nos vértices, estão situadas as cargas negativas. Também uma outra diferença é que nós temos uma maior quantidade de linhas de campo elétrico no mesmo intervalo, né? Mas como elas estão situadas em coordenadas diferentes, o gráfico deu essa alterada. Já a etapa C, expressa nessa figura 9, né, desse exercício 3.3, pelo fato do intervalo permanecer o mesmo e ser grande, né, em relação às coordenadas, nós temos que o gráfico em cores, ele não está tão nítido os pontos, né, as cores quentes das cores frias. Mas, onde eu estou colocando aqui esse pontinho vermelho, são os vértices deste quadrado de 60 centímetros. E aí, nessa diagonal, estão as cargas positivas, e nessa diagonal estão as cargas negativas. No próximo slide, eu vou mostrar o intervalo menor do eixo X, para que esse gráfico em cores se torne mais nítido. Então, uma observação é que, ao reduzir o intervalo do eixo X e do eixo Y, ao colocar esta linha de código no Octave ou no MATLAB, nós temos um gráfico mais nítido, demos um zoom neste gráfico. E a figura 9, né, do slide anterior, ficou mais nítido neste gráfico. Podemos ver onde está situada as cargas positivas e as cargas negativas. Então, as cores mais quentes, aqui as cargas negativas têm cores mais quentes que as cargas positivas, mas ainda assim, no ponto onde as cores são mais quentes, é onde estão situadas as cargas, e é onde podemos observar os picos da figura 7 desse exercício. Então, a relação da figura 7 com a figura 9 é a mesma relação que a gente já discutiu nos exercícios anteriores, com suas respectivas figuras. E aí, nas cores mais quentes, nós temos uma intensidade maior, e nas cores mais frias, estamos nos afastando dessas cargas, temos uma intensidade do campo elétrico bem menor. Então, essa redução no intervalo possibilitou que esse gráfico em cores ficasse mais nítido. Então, foi uma observação que eu e o Felipe conseguimos ter ao realizar a prática. Então, podemos concluir que essa prática permitiu que possamos reproduzir um fenômeno físico computacionalmente. Então, nos diferentes exercícios, podemos visualizar como o campo elétrico está agindo entre uma carga,
entre duas cargas ou entre mais cargas de sinais iguais ou diferentes. Então, podemos ver como essas linhas de campo atuam, como é o módulo do vetor intensidade nos pontos da carga e como se distribui esse campo elétrico nesse espaço. Então, essa prática permitiu a reprodução computacional de todo esse fenômeno físico que acontece.